Então as ideologias imperialistas, né, é a essência do imperialismo na sua dominação de uma nação sobre a outra. E o que é ideologia? Conjunto de valores e ideias de uma sociedade. Né? E os países imperialistas, né, no século XIX, buscaram obter apoio popular aí para justificar essas campanhas de dominação de outras nações. A primeira ideologia que a gente tem é o etnocentrismo. Centrismo a gente sabe que é o centro. Etno significa a etnia, né? Essa aí foi a principal ideologia imperialista, na superioridade de uma cultura sobre a outra. Então ela esteve presente aí na Europa do século XIX, que é o período que estamos estudando, e ainda permanece até os dias atuais. É colocado em prática, né, quando o grupo de pessoas partilha dos mesmos hábitos, culturas e discrimina outros grupos, considerando-se melhor e superior, tanto por sua condição social quanto pela diferença cultural ou pela maneira diferente de vestir ou de agir, por exemplo. E eles são intolerantes e não aceitam a diferença. A gente tem que saber o seguinte, que cultura temos que respeitar, porque há uma cultura diferente da outra, mas não achar que a minha cultura é melhor do que a outra. Assim, a gente tem o etnocentrismo, e não é isso que hoje a gente aprende, né? Hoje a gente já sabe que isso é uma ideologia daquele período, do século XIX, aonde países estavam querendo dominar outros e não agora. Não mais, né? Então, por meio de atitudes de intolerância, o etnocentrismo aí vai justificar aí a dominação de um grupo sobre o outro, o exemplo de um africano sobre o europeu, né, do indígena sobre o europeu, né? É um preconceito que a sociedade ou cada cultura produz. Se sua maneira de se proceder é certa, então as outras estão erradas. E as sociedades que adotam constituem-se aberrações. E não é isso, né? Como eu falei, as culturas são diferentes, não são superiores uma à outra, né? Agora a eugenia e racismo, que é outro tipo aí de ideologia, né? O racismo a gente já sabe, né? Mas vamos na eugenia, né? O conceito de eugenia foi criado aí por cientista Francis Galton, que seria possível criar uma seleção artificial de acordo com os critérios pré-estabelecidos que possibilitaria o aprimoramento de uma espécie humana. Quer dizer, sob as bases genéticas, ele queria criar seres assim hereditariamente superdotados, vamos dizer assim, superiores, né? Então, essa análise resultou numa série de casamentos seletivos, escolher os casais que tenha aí boa aparência, que eram inteligentes, para os filhos nascerem de boa aparência, de serem inteligentes e seres aí superiores a outros povos, né? E essa superioridade eles passaram a acreditar que por essa razão tinham o direito de dominá-los, né? Então, essa ideologia vai surgir aí a raça branca europeia, né? Que deve aí dominar a cultura inferior. Isso é triste a gente ouvir isso, né? Selecionar pessoas para terem filhos que eles achavam que eram filhos aí superdotados, inteligentes, superiores. Vamos virar a página, por favor. Agora vamos para o capitalismo, né? Então, a gente já viu que há uma ideologia com itens aí superior aos outros, né? E o capitalismo, né? O capitalismo é uma parte econômica do país. Como é a parte econômica do país? A parte econômica é o sistema capitalista, que tem como pressuposto básico aí o direito à propriedade privada e ao acúmulo de capital, né? Cada um tem a sua propriedade, tem a sua casa, tem sua empresa, tem a sua indústria, tem o seu comércio.
e ao acúmulo de capital. É acumular capital, é ganhar dinheiro para ter poder. Isso é o capitalismo, né? Então, o direito à propriedade privada se refere a qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o objeto realmente lhe pertence. Então, o capitalismo é um sistema econômico que foi criado e colocado em prática mais presente em meados do século XIX, aí sob a influência dos princípios de liberalismo. Liberalismo é liberdade econômica, né? Você tem um capitalismo que você pode fazer o seu comércio livremente, sem a intromissão aí do Estado. Mas vamos lá, o capitalismo industrial, a gente já estudou a primeira revolução industrial, a gente tem aí agora no século XIX o desenvolvimento de novas tecnologias, são transformações na indústria da Inglaterra, não só da Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial, mas também de outros países europeus, além dos Estados Unidos e o Japão. Então, nesse momento do século XIX, a gente tem a chamada Segunda Revolução Industrial. Por que Segunda Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial foi o carvão, foi o vapor, a máquina a vapor, o carvão é que dava energia para a máquina funcionar. A segunda Revolução Industrial, a gente tem o motor a combustão. A gente tem aí gerador de corrente elétrica. Então, a gente tem esse desenvolvimento tecnológico a partir de dois motivos aí para essa tecnologia se desenvolver bastante, que é o petróleo, a partir que vai dar esse motor a combustão, né? O petróleo vai dar aí o motor a fazer com que aconteça o motor a combustão, o petróleo e a eletricidade. A eletricidade também vai aparecer aí no momento desse gerador de corrente elétrica. Então, esses dois itens serão os itens principais para acontecer a segunda revolução industrial. Porque uma máquina a vapor, ela produz X no final do dia, né? Numa máquina a petróleo, a diesel, a gasolina, ela produz muito mais, porque é muito mais eficaz. Então, a gente tem esse período chamado Segunda Revolução Industrial, né? Então, se distingue aí da primeira Revolução Industrial justamente pelas máquinas com capacidades diferentes. E que países que irão praticar isso, né? São os países europeus. Eles irão produzir demais e aí vão buscar matérias-primas e mercados consumidores em outros lugares do mundo para distribuir seus produtos, né? E que lugares são esses? África, Ásia e Oceania, né? Isso é o imperialismo. Então, a gente tem aí a segunda revolução industrial. Então, como foi esse imperialismo na África, né? Vamos ver um pouquinho agora sobre isso, a dominação da África. Foi o Dr. Nelson. Então, a gente tem aqui a dominação na África. Usaram com a segunda revolução industrial, vão iniciar uma disputa no continente africano. Como será essa disputa? Através aí de alianças, tratados com alguns chefes africanos. Caso esses chefes não aceitasse essa dominação, né? Esse tratado, esse acordo, e aconteceria aí uma investidura militar, né? Para vencer essas resistências.
E a África foi dividida entre os países europeus a partir da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Estabeleceram as regras para a demarcação das áreas de domínio de cada país europeu interessado nos territórios africanos. Então, essa divisão do continente pelas potências europeias ficou conhecida aí como a Partilha da África. Vamos ver o mapa da África. Aqui é o mapa da África, ó. Divisão da África. Não tem na nossa apostila esse mapa, mas é importante a gente ver. Cada cor refere-se a um país europeu. França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros. A maior parte da África está em azul, reparem, né? Em azul. E azul pertence à França. A Inglaterra também tem bastante territórios na África. Então, isso aconteceu aí a partir da Conferência de Berlim, que foi a partilha da África. Vamos voltar para a apostila. Agora, a dominação na Ásia. Então, além da África, essas potências imperialistas se apossaram também de territórios na Ásia e na Oceania. Inclusive, os países europeus já possuíam territórios na Ásia desde o século XVI, né? A gente tem Portugal, que vai aí colonizar Goa e Macau. Os holandeses vão para a Indonésia. E nesse século XIX que nós estamos estudando, até a China submeteu aí, foi dividida em zonas de influência. A Inglaterra ocupou também a Índia, a Austrália, e vastas regiões foram dominadas aí pela França e pela Holanda, né? De modo geral, o que elas queriam, né? Interessavam em vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima para ser utilizado nas indústrias europeias. Então, o imperialismo é nada mais, nada menos do que procurar mercado consumidor na Ásia e na África. Mas cada uma potência europeia tem lá o seu território para explorar, como a gente viu a divisão da África. Não é assim em qualquer lugar, né? Então, para essas pessoas que estão na Ásia e na África, né, vai acontecer aí uma dominação imperialista, milhares de mortes, milhares de pessoas sendo dominadas, e vai aí também destruir a cultura do povo, já que a gente viu que o etnocentrismo vai fazer com que o europeu se ache superior a esses povos, né? Essa ideologia é implantada lá, né? Eles estão levando a civilização. Então, essa cultura vai ser destruída e esses povos terão consequências de dominação até os dias de hoje, apesar de alguns lugares aí estarem já independentes atualmente, né, sem a dominação europeia, mas que tiveram aí muitas consequências até os dias de hoje. Agora vamos para a página aí 302 e 303 aí para fazer essas atividades. Até a próxima aula.